Olá, pessoal, boa noite. Então, iremos começar. Temos aqui, né, bem-vindos, né, o pessoal que entrou na universidade, né, de letras aqui da UF pelo C10, né, também tem um pessoal que pode ser da UF presencial, né, conheço bastante ali, então o pessoal divulga bastante nessa parte. Eu gostaria de começar me apresentando, tá bom? Meu nome é Derek, eu tenho 32, apesar de eu parecer novo porque eu não tenho barba, eu já tenho outra carreira com cinema aí, mais de 10 anos, então estou trocando de carreira agora para letras, como professor, certo? Eu sou veterano aqui da UF também. E desde o começo eu vim fazendo essas aulas assim, de reforço, né, sobre linguística. Linguística é uma matéria que eu gostei bastante desde o começo, certo? E também de BCO, né, Base da Cultura Ocidental. Então, tem um material gravado, né, que eu vim gravando esses últimos semestres, entendeu? Então tem uma plataforma lá que eu deixo gravado, cada disciplina dessas três que eu citei tem mais de 10 horas gravadas. E aí o pessoal gostou bastante, então eu fui melhorando. E nesse semestre eu gostaria de fazer essas aulas, né, ao vivo semanais. Acho que vai ser bastante interessante, tá? Para complementar o material que já está gravado lá, ok? Aí, essas aulas ao vivo serão gratuitas, tá? E as partes gravadas, né, tanto dos outros semestres quanto as gravadas desses ao vivo, ficarão lá na plataforma, tá? Como eu já vivo divulgando, né, é só apenas R$ 35 e você vai ter acesso à gravação. Mas o ao vivo é toda semana que eu vou fazer sobre essas disciplinas, tá? E o ao vivo ele funciona assim: você pode interagir, pode perguntar, certo? Tem um livro didático, né, que é muito importante fazer o acompanhamento. Mas tem muita gente, né, que eu já vi no semestre passado falando que só acompanhando minhas aulas aqui já foi bastante. Então depende muito do seu jeito de estudar. Às vezes, é, assim, às vezes a pessoa sente falta, né, de uma aula em vídeo, né, principalmente a gente que está no semipresencial. Então tem sim as aulas lá no polo, mas também nem sempre dá para ir, né? Se eu não me engano, pelo menos no meu polo, sou do polo Paracambi, pelo menos no meu polo as aulas ali, tutoria para os calouros, né, do primeiro período, né, são no sábado, então às vezes fica um pouco inviável, aí depois mais para frente, nos outros períodos, as disciplinas a tutoria vai indo durante a semana, então vai ficando mais inviável ainda, né? Até porque a maioria das pessoas que fazem, né, a UF pelo CEDEG trabalham, etc., então não tem condição de ficar indo para o polo durante a semana, ali de noite, né, que geralmente é as tutorias das outras disciplinas. E então o pessoal falou que já me deu esse feedback que essas aulas gravadas, né, ao vivo, etc., pela internet, acabam quebrando bastante o galho. Coisa que no pessoal do presencial já tem muito acesso, né? Eles estão lá na aula e do lado da sala do professor tem a monitoria ali presencial também, tem para tirar dúvida. Então, eu, né, como já veterano, aluno também aqui da UF pelo C10, sempre senti falta dessas aulas, assim, né, mais essa interação. Alguns professores fazem, tá, mas nem sempre. No primeiro período, linguística, BCO, é raramente. Às vezes eles fazem uma revisão antes da prova, uma live, assim, na semana da prova. E alguns professores fazem live, assim, no começo, aí depois no meio não tem, entendeu? Algumas matérias, português 1, por exemplo, é uma matéria que tem bastante vídeo gravado, a professora Ilana é muito boa para fazer, essa questão tem muito suporte, mas algumas outras disciplinas não tem tanto suporte assim por vídeo. Então, no geral, a base sempre do estudo aqui, né, é muito mais no livro, entendeu? Aí depende muito do jeito da pessoa. Às vezes ela gosta de complementar com um vídeo, às vezes ela prefere realmente alguém falando, né, sobre essa questão, tá? Também esqueci de falar que eu sou bolsista lá na UF Niterói, de forma presencial, sou professor bolsista de redação, né, no curso de pré-vestibular da UF, então eu estou sempre por lá, também de forma presencial, e eu vi lá o pessoal, né, tendo esse contato ali assim, eles têm muito recurso ali de forma presencial, eu falei assim, poxa, a gente do EAD também poderia ter isso tudo aqui, né, mas como eu acabo morando perto, eu consegui ter esse acesso. Então, como vocês são calouros, eu gostaria de falar também que, mesmo a gente sendo do à distância, a gente também tem acesso a todas as bolsas, né, todas as questões ali, pode fazer monitoria, só que depende muito, né, se você mora perto, né, dali da UF mesmo, de Niterói, certo? Agora, existem algumas bolsas, por exemplo, de extensão, né, que dependendo do professor, ele pode ter ali uma certa, alguma questão ali de à distância.
tá? Tem alguns projetos de extensão mais para frente que vocês podem conseguir se o professor tiver uma dinâmica ali, porque às vezes assim, é um projeto de extensão por semana, então é um encontro toda semana, então às vezes esse encontro pode ser online, entendeu? Tem várias questões aí que vocês vão pegar aí durante as suas jornadas aí nessa questão, tá bom? Então, eu gostaria de começar falando, né, aqui a primeira aula de hoje vai ser de linguística, depois a gente vai fazer um pause, assim, de poucos minutos, aí vai para BCO, né, que é base da cultura ocidental, e aí depois temos a linguística 2, que seria do segundo período, tá? Aqui, olha só, eu gostaria, antes de começar, já que essa aqui é uma aula introdutória, aproveitar para até mostrar uma parte aqui para vocês, olha só. Deixa eu trocar aqui também. Deixa eu trocar aqui. Tá. Essa página aqui, eu acho que está carregando, minha internet está um pouco oscilando. Essa aqui é um site que eu tenho, né, que eu resumo tudo aqui que eu faço, na questão da monitoria, certo? Tem aqui um vídeo que eu explico, tem as questões aqui explicando como é que é esse projeto que eu venho fazendo. Eu comecei, na verdade, né, no começo sendo monitor de linguística 1. Tudo começou com linguística 1. É uma disciplina que eu gosto bastante. Então, tudo começou com linguística 1 lá no começo, lá quando eu entrei mesmo, eu ajudava o pessoal bastante. Tem um texto explicando, né, explicando um pouco minha carreira de cinema, depois eu estou mudando para letras, né, como professor. Tem aqui uma foto lá do pré-vestibular lá da UF, lá em Niterói, né, com meus alunos, do aula de redação lá, aqui a foto lá também. E tem um comentário do pessoal dos períodos passados, tá? Eu também dou aula de redação, tá? Que é uma coisa que, assim, eu venho gostando bastante de linguística, mas ultimamente eu venho indo um pouco mais da área de redação. Então, tem comentários aqui sobre o pessoal de linguística que fez lá do CEDED, também tem alunos, né, de redação do pré-vestibular, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, quiser, né, às vezes eu sou bastante curioso nessas questões. Então, esse tipo de aula, tem os valores aqui, que no caso começa com R$ 35, que é a parte gravada, tá? Tem as opções aqui de linguística 1, linguística 2, BCO, tem um curso que aula que eu dou para pré-vestibulandos, de redação, etc. Mas o que eu queria mostrar para vocês, tem até um material de graça aqui, tá? Que é um livro didático de redação, Enem, para quem quer trabalhar com redação. Então, eu também dou essa aula para quem quer trabalhar com redação corrigindo de casa. Antes de você se formar, você já pode fazer isso. Eu já faço. Meu trabalho principal, na verdade, é isso, né? É corrigindo redação de alunos de pré-vestibulandos. Então, tem várias coisas aqui que vocês podem explorar, tá? Mas o que eu queria mais mostrar aqui nesse site era mostrar para vocês essa foto aqui, né? Me apresentar no geral, tá bom? Então, o que acontece? Eu comecei nesse projeto todo com Linguística 1, tá? Então tem uns comentários aqui desde o começo, tá? Que eu gosto bastante do feedback, o pessoal falou que gostou, e aí eu continuei. Depois eu fiz Linguística 2, depois eu fiz o BCO, né? Aí fui fazendo live, depois eu fiz uns vídeos gravados, era só o áudio no WhatsApp, e aí foi expandindo, aí eu fiz uma plataforma, né, ali que você pode acessar, um aplicativo, tem todo o acesso das aulas, tá? Então é disso que se trata. Essa aqui é a plataforma, na verdade, está até aberta aqui, que tem todas as questões, tá bom? Então, esse foi uma parte introdutória que eu apresentei, me falei como é que eu sou, de onde eu vim, o que eu faço. E agora eu vou trocar aqui para focar realmente nas aulas, tá? Muito interessante também. Tem algumas informações, né, que geralmente é muito importante falar para calouros, assim, né? Que, assim, primeiro, vocês têm acesso, tá? Antes do Linguística 1, né, você tem acesso a todas as questões lá de curso de extensão, né? Curso de extensão vocês podem fazer, às vezes tem à distância, às vezes tem só presencial, tá? Tem grupos de estudos, é muito importante também, é importante dizer também que o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, aqui na UF, tanto o à distância quanto o presencial, ele é opcional, entendeu? Então, você pode fazer ou não, tá? Só que se você escolher fazer, você irá ganhar 200 horas de complementares, de atividades complementares. Então, para você se formar, você precisa fazer todas as disciplinas ali da faculdade, né, da grade, e fazer mais 200 horas de atividade complementar. O que seria isso? Seria
seria palestras, cursos, extensões, então é sempre importante ficar fazendo esses cursos internos, certo? Além da faculdade, esses cursos precisam ser feitos, desenvolvidos, né? Produzidos por universidades, porque senão não é aceito como atividade complementar. Então você vai fazendo várias aulas, por exemplo, uma palestra de 1 hora, um curso de 30 horas, feito pela Universidade de São Paulo, né? O FCK, né? Que tem um lá de, acho que é São Carlos. Então ela faz bastante curso online. Aí, às vezes, tem um curso lá de 30 horas. Aí você já ganha 30 horas de hora complementar. Aí você vai fazendo as 200 horas para você se formar. Certo? Então você não consegue se formar. Agora, se você escolher fazer o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, você já vai ganhar as 200 horas. Uma outra opção é você fazer disciplinas excedentes. Tá? Se você não tiver, por exemplo, participado de cursos, palestras, e também não quiser, por exemplo, participar de fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, você pode fazer disciplinas excedentes, que são aquelas optativas, né, no caso eletivas, que você escolhe, porque você precisa fazer 4 disciplinas eletivas, entendeu? 2 de específicas, né, de letras, e 2 pedagógicas. Então, a partir do segundo período, você irá escolher, né, disciplinas que você vai pegar no semestre, e você irá escolher ali as disciplinas que você vai pegar, no geral. E aí tem as excedentes, tá? Que contaria também como 1 hora complementar ali para vocês. Mas o que eu gostaria de falar, essas informações eu acho que são muito importantes para quem está entrando, tá? Porque vocês têm que se atentar nessa questão das horas complementares. E o TCC, né, como é que você vai fazer? Você precisa de um orientador. E como a gente está à distância, fica um pouco difícil, muitas vezes, ter esse contato com os professores, né? E muitas vezes eles acabam conhecendo mais os alunos ali presencial, e dão preferência para eles, né? Porque eles escolhem ali um aluno para orientar, né? De fazer o trabalho de conclusão de curso, entendeu? Então, o que acontece? Mas não é impossível, assim, o que eu vejo o pessoal fazendo, já vi a Gabriela lá no grupo do WhatsApp, ela está fazendo um TCC, se não me engano, ela já começou, e ela, o que ela fez? Ela enviou e-mail para os professores. Ela está quase se formando, e ela procurou enviar e-mail para conhecer os professores, para ver se os professores aceitavam ela como orientandos, entendeu? Então ela está fazendo um trabalho de conclusão de curso nesse sentido, porque é opcional, mas é porque que ela quer fazer? Porque ela quer seguir a área acadêmica, ela quer fazer mestrado, ela quer fazer um doutorado. Então, quer dizer, isso tudo, o TCC ajuda nessa questão, tá? Ajuda você a conseguir mais pontos, até no concurso, no mestrado, etc. Tá bom? Outra questão é que se vocês morarem perto também, tiverem acesso ao UF lá em Niterói, vocês também podem assistir às aulas presenciais, tá? Assim, de forma como ouvinte. Vocês falam com o professor e vocês podem ganhar até hora complementar. Eu faço isso, né? Porque às vezes eu estou lá dando uma aula no pré-vestibular e eu entro na sala ali, já vejo um professor, falo com ele que eu sou do EAD, né? Pelo CEDES, e estou aqui como ouvinte, entendeu? Então vale muito a pena se você consegue ter esse acesso. Mas se você está mais perto do polo, também, né, vale muito a pena vocês participarem das tutorias que tem, tá bom? Aí aqui, né, diferente das tutorias, né, geralmente as tutorias do polo, elas são muito assim, tirar dúvidas, né? Não necessariamente as tutorias, nem todo professor, nem todo tutor, né, professor tutor, que a gente chama, eles vão dar aula, tá? Eles estão ali para responder dúvidas. Então tem muito professor que vai chegar na sala e vai ficar calado esperando você fazer uma pergunta. Um macete é você, uma dica é você fazer pergunta assim meio besta assim do conteúdo e aí o professor vai falando. Se você quiser realmente uma aula. Alguns professores não, alguns professores fazem a aula normal, mas isso é uma coisa, uma orientação que eles recebem a orientação de não dar aula na tutoria, né? Eles recebem a orientação para fazer tutoria, ou seja, para responder perguntas. Então, por isso que tem essa diferença, tá? Aqui, né, eu vou responder perguntas e vou dar aula do conteúdo também, tá bom? É, tá, eu acho que eu falei bastante informação ali que é muito importante para a questão ali do início, né, para quem está entrando, tá bom? Principalmente essas informações ali que vocês têm acesso ali, todos os direitos ali, o bandejão, né, da UF Niterói, se vocês tiverem proximidade, se terem acesso a todo o conteúdo ali, tá bom? E eu acho que é muito importante saber isso no começo, né? Mais para frente a pessoa às vezes acaba descobrindo que podia, né? Poderia ter acesso a alguma coisa e acaba sendo tarde demais. Agora, vamos lá. Linguística, né? Linguística 1, o que acontece? Vou dar aula de Linguística 1, Linguística 2 e BCO. Língua portuguesa instrumental, por que eu não dou, né? Que vocês pegaram?
porque é uma disciplina que já tem um suporte muito grande pelo C10. Tá? A professora Eveline, se eu não me engano, eu não sei se ela trocou, mas ela é tutora à distância. Então ela faz live no começo, se eu não me engano, ela pode ter já marcado com vocês essa semana ou semana que vem. E depois ela faz uns encontros assim por chat durante o período. E antes das provas, ela faz live de novo. Então, quer dizer, língua portuguesa instrumental tem muito suporte dos professores. Agora, linguística 1, 2 e BCO, não é que não tem suporte, né? Mas não tem muito igual língua portuguesa instrumental, igual português 1, por exemplo, os professores fazem live, fazem vídeo, etc. Então, e é uma disciplina que mais reprova, tá? BCO, Linguística 1 e Linguística 2, a UF já liberou isso, né? Uma estatística dizendo, mostrando que Linguística 1 e 2 e BCO é uma disciplina que mais reprova, tanto do presencial quanto do EAD. Entendeu? Então, é uma disciplina que comecei assim, né? Comecei pensando desse jeito, porque as pessoas estavam pedindo, né? Estavam sentindo essa necessidade. Tá bom? Então vamos lá. Linguística, né? O que é linguística? Linguística é uma ciência, tá bom? É uma ciência que estuda a língua. É disso que se trata. Olha só, lá na tua plataforma você vai ter um cronograma, né? Os professores vão disponibilizar. Alguns cronogramas podem estar um pouco atrasados do período passado. Como está na primeira semana, às vezes eles demoram um pouquinho para atualizar. Então vocês têm que ver se está 2025-2, tá bom? Porque pode ser do semestre passado. Mas já é uma base. Porque às vezes eles falam assim, olha, primeira semana estuda a aula 1 e 2 do material didático. Semana 2 estuda o material, aula 1, 3 e 4, entendeu? Tem disciplina que é um capítulo por semana. Então, o professor já faz um cronograma para você se programar, e eles falam quais aulas, né, do material didático irão cair nas provas, né? Tanto as provas à distância, que são AD, e provas presenciais, tá? Então, o que acontece? Aqui que eu irei fazer? Eu irei buscar seguir esse cronograma, mas no geral nem tanto, tá? Eu irei fazer revisão de alguns conteúdos de antes, tá? Então, por exemplo, agora eu vou começar ali, claro, os primeiros capítulos, mas mais para frente eu vou acompanhar o cronograma, mas sempre fazendo um geral ali do que precisa. E antes das provas também, antes das ADs, fazendo essas revisões, comentando essas questões, tá bom? Então, assim, linguística, para começar, a linguística, ela é um estudo, né? Na verdade, é uma ciência, né, que estuda a língua. Entendeu? Então, o que acontece? Já mutou já. Então, o que acontece? Conceitos iniciais. Para começar a falar, né, explicar o que é linguística, é muito interessante explicar, né, falar sobre esses conceitos aqui iniciais, tá? Deixa eu só trocar aqui, trazer uma cor mais, esse destaque, um pouco mais, acho que esse aqui tá bom, tá? Então, é preciso entender, né, esses conceitos iniciais aqui da prescrição e descrição. O que seria isso? Né? Prescrição é alguma coisa que você prescreve, ou seja, você dita de como tem que ser, ou de como tem que ser. Tá? E a descrição, você descreve uma coisa que já existe. Então, existe essa diferença, tá bom? Calma aí. Tá. Existe essa diferença de prescrição e descrição. É muito parecido, por exemplo, quando você vai no médico, né, uma consulta, e o médico prescreve para você o remédio que você irá utilizar. O que você precisa, né, tomar. Então, ele prescreve o remédio que você precisa tomar. A linguística, ela é descritiva. Por que eu estou falando isso? Quem é prescritiva, né, é a gramática. A gramática tradicional, né, a gramática normativa, ela é prescritiva, porque ela dita como tem que ser a norma culta. Tá? Então, a gramática, a primeira coisa que você precisa aprender em linguística é isso. A gramática é prescritiva e a linguística é descritiva. Por que isso? Né? A gramática, ela irá prescrever como é que tem que ser as regras ali normais, né, padronizadas ali de uma língua de uma sociedade, de um povo, de uma comunidade. Agora, a linguística, não. A linguística, ela descreve de como a língua é, de forma natural. É por isso que a linguística é uma ciência e a gramática não. Tá? Porque a ciência é o quê? A ciência, ela é um ato, né, de você observar um fenômeno e você descrever esse fenômeno. E você muitas vezes até comprovar esse fenômeno com algumas questões empíricas, né? Só que existe também a ciência teórica, né? Então, muito das linguísticas que a gente vai ver, né, começa ali na teoria, né? Só que assim, essa teoria é baseada em quê? É baseada em um fenômeno. E esse fenômeno é algo que acontece na nossa frente.
tá? E o que fenômeno é esse da linguística? O que ela observa, né? O que ela tenta descrever? O fenômeno da língua, tá? Então, quer dizer, as pessoas, né, esse fenômeno de que uma sociedade, uma comunidade cria uma língua de forma natural e reproduz ela para poder se comunicar, isso é um fenômeno que acontece nas nossas frentes, assim, né, nossa frente, e a linguística busca descrevê-la, entendeu? Como uma ciência, tá? E é por isso que existe essa primeira diferença. Você, assim, isso pode cair na prova, tá? Para começar, por isso que é muito importante saber que a gramática é prescritiva, porque ela prescreve como tem que ser, né, a escrita, a língua, e a linguística é descritiva, porque ela descreve um fenômeno, e esse fenômeno é a língua, entendeu? É por isso que a linguística é uma ciência. Linguística, né, é uma disciplina que se estuda somente ali na universidade, né? Você não vê linguística sendo estudado no ensino médio, no ensino fundamental, nem nada. Mas muito das linguísticas estão sendo aplicadas ali pelos professores, tá? Existe principalmente, né, linguística aplicada, né? Linguística aplicada, assim, aí você vai fazendo algumas associações, né? Tem a física, física aplicada, física teórica, existe também, né? Porque é uma ciência física, né? Então, linguística também tem essa questão, né? De linguística aplicada, linguística teórica. Entendeu? A linguística aplicada nada mais é do que você pegar a teoria e aplicar na prática, né? O que seria a prática da língua? Seria o ensino da língua. Então, por exemplo, um estudo de como você pensa assim, olha, como é que as pessoas aprendem uma língua estrangeira? Será que as pessoas nunca, será que não existe uma pessoa, né, um professor que começou a parar para pensar e refletir como é que as pessoas aprendem uma língua estrangeira? Porque é preciso criar uma metodologia, né, para uma metodologia que funcione, que as pessoas realmente consigam aprender uma língua estrangeira. Então, para isso, o que acontece? As pessoas, né, o linguista, ele vai observar o fenômeno da língua, tentar entender como é que as pessoas aprendem uma língua estrangeira e tentar aplicar isso, qual é a melhor metodologia de poder ensinar uma língua estrangeira. Entende? Qual é a melhor metodologia? Entendeu? Então, e tudo isso é linguística aplicada. Você pega ali a parte teórica, né, que é o estudo, a ciência ali do estudo da língua, e aplica ali no dia a dia do ensino da língua. Mas agora tem vários outros campos. Vários outros campos. Tem linguística forense também, mas vamos lá, vamos tem muita coisa para falar, né? Vocês vão fazer linguística 1, 2, 3, 4, e tem muita coisa para falar. Essa primeira linguística aqui é realmente uma introdução. É uma introdução, tá? E começa com um cara chamado Sacy, Ferdinand Sacy. Ferdinand Sacy, né, eu vou falar mais para frente, mas vamos lá. Você entendeu aqui que a diferença de prescrição e descrição, gramática e linguística, tá? Temos a questão aqui de implícito e explícito. O que seria isso? Implícito é algo que as pessoas já sabem, de forma implícita, tá? Explícita é uma coisa que você explica. Entendeu? Então, o que acontece? A língua, né, a língua portuguesa que a gente fala, né, que eu estou falando aqui, por exemplo, se trata exatamente, né, de um conhecimento implícito, tá? Quando uma criança aprende uma língua, ela aprende de forma implícita. O que é isso? Ela só sente, ela só fala. Antes de ela ser alfabetizada, ela já conversa, ela já utiliza a língua ali do meio ambiente, do meio social que ela absorveu. E ela absorve aquilo e reproduz de forma implícita. Por quê? Porque ela não consegue explicar. Ela não foi alfabetizada. Ela aprendeu um sistema, porque a língua, para a linguística, é um sistema. Principalmente para a linguística 1. É um sistema. Sistema de regras. Língua portuguesa tem ali o sujeito, o verbo, o complemento, certo? Tem os artigos, então são várias regrinhas ali, é um sistema de regras. Esse sistema de regras é um sistema que é criado pela sociedade, pela comunidade, entendeu? E esse sistema a criança absorve de forma implícita, só que ela não consegue explicar. Você não vai entender. Uma criança não consegue explicar que você não pode separar, por exemplo, um sujeito do verbo, mas ela muitas vezes não separa. Entende? Porque ela tem um conhecimento implícito, ela não sabe explicar o porquê que isso tá errado, entendeu? Mas ela escuta alguém falando uma frase errada, ela vai falar assim, ué, isso aqui tá meio estranho, né? Então, quer dizer, uma criança, né, alguém que não é alfabetizada, muitas vezes sabe a língua, escuta uma frase meio incorreta e chega e fala assim, olha, tá meio estranho isso aqui. Por quê? Porque é um conhecimento implícito, mas ela não sabe explicar.
A gente, por exemplo, que estamos estudando letras na universidade, estamos o quê? Aprendendo um conhecimento explícito, porque a gente vai aprender a língua portuguesa de como ela funciona, e a gente consegue explicar o porquê que não pode separar o sujeito do verbo, né? Colocar um outro elemento ali no meio, entendeu? Então, o conhecimento explícito é quando você consegue explicar, e o conhecimento implícito é algo que está dentro de você, que você absorveu de alguma forma, certo? Mas você não necessariamente precisa saber explicar. Entendeu? Uma coisa que vocês vão ver, até linguística em língua portuguesa instrumental, é a questão língua portuguesa instrumental tem um pouco de linguística, entendeu? E tem essa questão do contexto. Não tem quando a gente, por exemplo, está num contexto, conversando com um amigo, uma amiga, e a gente fala uma coisa que a pessoa entende pelo contexto do ambiente. Então, isso é um conhecimento implícito. Eu não precisei explicar para ela o contexto ali da conversa. Ela, de forma implícita, ela já sacou do que precisava entender ali, absorver daquela mensagem. Entendeu? Então, uma analogia que eu gosto de fazer bastante também é a questão de você aprender a andar, né? Muitas vezes, muitas vezes não, todos nós, né, aprendemos a andar de forma implícita, né, de forma natural. Só que, será que todos conseguem explicar como é que funciona o mecanismo de andar? As nossas pernas, né, por dentro, ali, todas as engrenagens do nosso corpo? A gente não consegue explicar, só algumas pessoas que estudaram para ter um conhecimento explícito, de poder explicar como é que funciona o mecanismo de uma pessoa que anda, né? Entendeu? Então, a linguística, por exemplo, ela fala isso, tá? Eu não estou falando que a linguística é explícita, não. Não é isso, não. Mas isso aqui é um conceito que você precisa entender, que é implícito e explícito, né? Como eu disse, algumas pessoas têm ali o conhecimento, algumas não, todas, né? Começam a aprender uma língua de forma implícita. E aí, mais para frente, elas vão ser alfabetizadas e conseguem explicar, né? Conseguem absorver, aprender um conhecimento explícito, tá? Para poder ensinar e explicar, né? Como a gente está aqui na Universidade de Letras. O que seria gramaticalidade? Gramaticalidade, né, nada mais é de que algo que funciona, tá? Simplificando, é bem isso. Algo que é gramatical é algo que faz sentido no sistema de uma língua, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando uma criança, por exemplo, quando uma criança escuta, né, mas vamos supor que a criança ela não é alfabetizada, ela sabe falar, tá? Ela já adquiriu a língua ali, entendeu? Então ela tem um conhecimento implícito, mas ela não sabe explicar. Só que se ela escuta uma palavra meio estranha, meio desconexa ali, as coisas estão meio nada a ver, né? As coisas estão fora do lugar, né? As palavras, as letras estão fora do lugar, ela vai perceber com o conhecimento implícito dela. Se essa frase, né, que ela escutou, estiver estranho, estiver fora das regras do sistema, isso é agramatical. Isso se chama agramatical, entendeu? Com um A aqui no começo, tá? Agramatical, entendeu? E gramatical seria aquilo que faz sentido, tá? Faz sentido para a língua ali dentro do sistema das regras da língua portuguesa, entendeu? Então, gramaticalidade se trata disso. Quando algo está incorreto, de forma a até uma pessoa, por exemplo, que não é alfabetizada achar estranho, isso é agramatical. E gramatical é quando respeita ali as regras. Só que veja bem, eu não estou falando sobre a regra da língua, da gramática normativa, não. Eu não estou falando da regra, da gramática ali tradicional. Eu não estou falando disso. Entendeu? Por quê? Olha só que interessante. Vamos supor, né? Flecha. A palavra flecha. Sempre dou esse exemplo. A palavra flecha, né? Tem um F, L, A. Começa assim. Ok. É gramatical? É. É estranho ali? Não. Respeita as regras da língua portuguesa. Agora, a palavra. Se alguém chega para você e fala assim, frecha, com um R no lugar do L, fica meio estranho, né? Só que você entendeu? Você recebeu a mensagem? Você entendeu o que é flecha? A pessoa falou frecha com R. Isso é agramatical? Isso está fora das regras da língua do sistema? Não. Você pode responder que talvez que sim, né? Porque não se escreve flecha com R, entendeu? Mas é que tá. A linguística, ela não vai prescrever de como tem que se escrever ou como tem que falar. A linguística não faz isso. Isso é o papel da gramática. Um gramático faz isso. O linguista, né, que é um cientista que estuda a língua, ele vai observar.
entendeu? Então, muitas vezes, uma pessoa de alguma região do país, ela pode ter um sotaque que faz ela falar diferente. Ao invés de ela falar flecha, ela fala frecha, entendeu? Então, isso é um fenômeno. A pessoa não fala ali porque ela quer. É de forma implícita, entendeu? Ela tá ali na sociedade, na cultura dela, da região dela, de forma cultural ali, ela fala frecha, entende? Isso é um fenômeno que acontece na nossa frente, e a linguística pega aquilo e fala, eu tenho que descrever isso. Por que que essa pessoa fala assim? Né, diferente das outras regiões, entendeu? Frecha com um R é gramatical. Por quê? Ainda está respeitando ali as questões da fala, né? Você consegue entender, receber a informação que aquilo é uma flecha. Tá entendendo? Agora, o que seria então a gramatical? Agora, vamos lá. Se ao invés de eu colocar o L, né? Eu dei o exemplo de colocar um R, que seria flecha. Vamos supor que eu coloque um B no lugar do L. Não dá nem para pronunciar, né? Vou botar um B ali, eu não consigo nem pronunciar. É disso que se trata algo que é agramatical. Porque ele fere todas as regras ali, as regras implícitas ali, as regras básicas ali da língua portuguesa. Entendeu? Então, quer dizer, isso é agramatical, mas não é questão de ser da gramática normativa que prescreve. A linguística não está prescrevendo isso. Mas isso é impossível. É impossível uma pessoa com conhecimento implícito, né, entender algo disso, ler, né? Ela pode até entender, claro, flecha, entender que ali a pessoa colocou um B, mas isso é só um contexto, mas é uma frase, por exemplo, agramatical, tá? Eu trocar ali o L pelo R é gramatical, porque se trata de um sotaque, entendeu? Agora o B não. O B ele não tem nada a ver. Ele não é uma vogal, é uma consoante, então ele quebra muita regra ali, ao ponto de ser impossível de ser até falado. Tá entendendo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Eu falei bastante aqui desses conceitos iniciais. Tá, liguei o microfone. Então, o que acontece? Tema dessa questão, né, sobre os conceitos iniciais. Você vai ver, você precisa saber disso aqui, tá? Porque isso para mim é o início ali, porque iremos começar com as outras questões, tá? É, vamos falar agora um pouco de linguagem animal? Eu irei falar um pouco de linguagem animal. Na próxima aula, irei me aprofundar um pouco nessas questões, tá bom? Eu ainda tenho um cronograma de vocês, mas como eu falei, eu vou buscar seguir o cronograma ali das aulas, mas é um cronograma bem parecido, bem próximo, tá? Linguagem animal, se eu não me engano, já é o capítulo 2. E tem que ver lá se o cronograma está realmente pedindo para você ler, estudar 2 capítulos, né, por semana. Mas eu acho que é muito importante aqui falar de linguagem animal, tá? Porque a gente vai começar a falar de linguística. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Ah, tá. Deixa eu pular para esse slide aqui para falar, né, de quem é Ferdinand de Saussure, que é uma das coisas muito importantes ali da linguística 1, né? Porque linguística 1 é a introdução ali para o mundo da linguística, né? E Ferdinand de Saussure é considerado o pai da linguística, tá? É ele que pegou a linguística e falou assim, olha, a linguística precisa ser uma ciência. Ali no século XX, né? Nasceu no século XIX, foi para o século XX ali, e ele é suíço, tá? Ele escreveu um livro, né? Linguística Geral. Eu tenho até um livro ali. Não vou pegar ele agora, não. Eu tenho o livro dele ali, certo? Linguística Geral, né? Na verdade, o livro é Curso de Linguística Geral, certo? É um livro muito interessante, mas não foi ele que escreveu. Foi os alunos dele, né? Ferdinand de Saussure, né? Ele é um nome francês. E a pronúncia, uma das primeiras coisas que todo aluno de letras tem que aprender no começo é a pronúncia. De Saussure. Ferdinand de Saussure, né? Só que é claro, de novo, né? A linguística ela não vai te julgar se você fala uma pronúncia, né, errada, né? Você não precisa falar igual certinho. Você pode falar do jeito que você quiser. Se você quiser chamar ele de sussu, assim, o certo seria saci, certo? Na pronúncia original. Mas é claro que você fala do jeito que você quiser. Mas assim, os professores, né, a maioria das pessoas no meio acadêmico, elas falam, né, as pessoas falam saci, né, ou sacier. O certo, na verdade, ali do francês, o certo é sacier. Sacier do francês, entendeu? Mas no Brasil a gente fala saci. 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 No final tem um saci, entendeu? Mas de novo,
né? Não estamos aqui, né, para julgar, por exemplo, a pronúncia de ninguém, porque a linguística não faz isso. Então, ela entende também que a pessoa tem a cultura dela, ela fala do jeito ali da comunidade dela, o sotaque dela, da região dela. Então, vocês vão ver, assim, é uma mudança de paradigmas, né? Porque muitas vezes as pessoas entram, por exemplo, na Universidade de Letras achando que vai estudar gramática normativa, e estuda sim, mas temos aí também linguística, né? A Universidade de Letras, ela é separada, eu gosto de falar que é separada em 3 pilares. Primeiro é português. Temos aí 8 disciplinas de português aqui na UF, entendeu? Temos linguística, que seria a parte científica, né? Português seria mais na parte da gramática, mas tem muita linguística misturada, entendeu? Porque agora não estamos no ensino médio, então quer dizer, estamos ali aqui na universidade, a gente começa a pensar o português em si também não só como uma prescrição, mas também como objeto de estudo, entendeu? Não necessariamente você vai deixar de ver linguística nas aulas de português, você muitas vezes vai ver, entendeu? Tanto que linguística, língua portuguesa instrumental tem uma pegada de português também, de linguística também. Temos aí 3 pilares: português, linguística e literatura. Né? Literatura é um outro pilar, né? São 3 literaturas. No geral, você entra na Universidade de Letras, você escolhe ali qual disciplina, qual pilar você mais gosta, entendeu? Então você vai ali se aproximando, testando, vendo o que você mais gosta, do que você vai se aprofundar nessa questão, entendeu? Agora, a linguística, ela não necessariamente estuda só a língua, né? Ela estuda a língua, né? Ok. Mas existe outra linguística, por exemplo, linguística 3, que vai estudar o diálogo, o discurso, na verdade. Vai estudar o discurso, né? Então temos ali de Bakhtin, que ele vai estudar a questão ali do romance, né, do livro, etc. Então, quer dizer, tem outras questões ali que estudam um pouco de literatura também, linguística textual, entendeu? Então, mais para frente tem muita linguística que vocês vão ver. Linguística não é só sobre a língua, mas linguística 1 foca bastante ali sobre um sistema da língua portuguesa, tá? Então, o Ferdinand de Sacy, ele tinha uma disciplina na universidade, que ele era professor, ele tinha alguns alunos. E esses alunos, e o que ele fez, né? Ele deu uma aula de linguística, ele foi a primeira pessoa que organizou essas questões e falou assim, ó, linguística é uma ciência. Então, a partir dele, linguística começou a ser visto como ciência, tá? Ferdinand de Sacy, linguística 1 é totalmente sobre ele. Aí lá no final, você começa a estudar alguns outros autores. Mas assim, eu acho que 80, 90% da linguística 1 é sobre Ferdinand de Sacy. Aí no final você tem outros autores para ter uma noção um pouco mais abrangente, né? E aí, linguística 2, 3, você vai estudar outros autores. Então, Ferdinand de Sacy é só aqui na linguística 1. O que acontece? Os alunos dele, né, ou seja, Sacy faleceu, né? E os alunos pegaram as anotações das aulas e alguns anos depois lançaram um livro, né, chamado Curso de Linguística Geral. Então, o livro ali de Sacy, na verdade, é um livro depois, né, que não foi escrito por ele, mas pelos alunos dele, da turma dele, ali da universidade. Tá? Então, você precisa saber aqui quem é Ferdinand de Sacy, tá bom? Muito importante dessa questão. Outra coisa que na prova, os professores adoram quando você coloca, de acordo com o Sacy, vírgula, pai da linguística, vírgula. Eles gostam muito dessa questão. Então, isso aí já é uma dica, tá? Para vocês ganharem ponto e mostrar que vocês sabem quem vocês estão citando, né? Essa é uma dica porque vocês precisam fazer citações de outros autores, tá? Para mostrar que você realmente estudou outros autores, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui linguística animal. Linguagem animal. Sei que eu vou entrar, me aprofundar um pouco mais na próxima aula, mas eu queria já fazer uma certa introdução aqui, tá? Porque o assunto está interessante. O que é linguagem em si? Né? A gente pega ali o conceito de linguagem. Quando a gente pensa o que é uma linguagem, a gente começa a pensar assim, peraí, eu tenho que pensar quais são as características da linguagem. Será que a linguagem humana é diferente da linguagem animal? Ou melhor, será que os animais possuem uma linguagem? O que é a linguagem em si? Para a gente saber se existe uma diferença entre linguagem humana e linguagem animal, e saber se os animais possuem uma linguagem, precisamos caracterizar, né, dizer o que é uma linguagem. De forma bem resumida, uma linguagem nada mais é, né, assim, temos algumas questões, tá? Mas o conceito de linguagem
ela gira em torno de que, olha só, uma linguagem precisa ter uma natureza dialógica. Tá entendendo? As pessoas precisam utilizar a linguagem, né, os seres, de forma a dialogar. Um cachorro, será que se ele tá com fome, ele consegue dialogar sobre a fome? Ele consegue escrever um poema sobre a fome ou conversar com o dono dele: "Olha, eu tô com muita fome, cara, eu tenho que comprar uma ração". Não. Então temos aqui uma característica que os animais não têm, entendeu? Outra coisa, será que os animais conseguem decompor os elementos da língua em partes menores? Será que tem uma frase, né, Maria foi para casa de mochila. Maria foi para a escola de mochila. Eu posso dividir em partes menores e falar só que Maria foi para a escola. Eu posso até combinar, dividir em partes menores e trocar os elementos, falar assim: para a escola Maria foi, entendeu? Então eu dividi em partes menores e criei vários tipos de mensagens possíveis. Entendeu? Porque eu dividindo em elementos menores, eu consigo combiná-los, né, as próprias letras em si, né, se eu pego ali o M, né, A, R e A, né, de Maria, eu consigo combiná-los e criar outra frase, entendeu? A palavra casa, né, eu consigo tirar o S, colocar 2 R's e virar ali, tirar no caso, colocar o O também, né, e virar carro, entendeu? Então quer dizer, os animais não conseguem fazer isso, decompor a língua, né, em elementos, né, fazer decomposição, dividir a língua em partes menores para criar vários tipos de mensagens possíveis, tá bom? Aí então, ok, os animais não fazem nada disso. Então dá a entender que os animais não possuem linguagem, porque a linguagem é uma característica humana, tá bom? É uma habilidade humana de comunicação. A linguagem animal, né, isso vai ser visto melhor na linguística 2. Mas aqui, na linguística 1, o que você precisa entender é que o animal não possui a linguagem humana como a gente conhece ali dos seres humanos. O que o animal possui, muitas vezes, é uma sinalização. É claro que tem a linguagem animal, mas não é, né, não se trata de um sistema, entendeu? A linguagem animal não se trata de um sistema linguístico como acontece com a linguagem humana, entendeu? Então, assim, por exemplo, um animal, quando ele está com fome, ele não vai dialogar com você a fome que ele está sentindo, mas ele pode latir. Ele pode pegar ali a caneca e mostrar para você, né, com a boca, né, com a pata. Ele está sinalizando. Então, muitas vezes, a linguagem animal se trata de uma sinalização, entendeu? Temos, assim, não quero adiantar na parte ali, tem outras coisas, outros animais que conseguem usar a língua de sinais, mas isso é uma questão depois, tá? Eu acredito que a gente vai com parte aqui, que é muita coisa, tá? Dessa questão de linguagem. Mas o que você precisa entender, o mais importante aqui do início, é que linguística é uma ciência criado, né, no caso, organizado ali por Saussure, primeiramente, né, que é considerado o pai da linguística, certo? Temos ali conceitos iniciais do que é prescrição e o que é descrição, né? A linguística ela é descritiva e a gramática é prescritiva. Temos o conceito de implícito e explícito, entendeu? Então temos ali a pessoa, da mesma forma que acontece com a língua, né? A gente sabe muitas vezes andar, só que muitas vezes é um conhecimento implícito, certo? Sabemos andar, mas não sabemos muitas vezes explicar como é que funciona o mecanismo de andar. Só alguém que realmente estudou, né, o mecanismo de andar do corpo humano. Então ele vai ter o que? Um conhecimento explícito, como a gente está fazendo aqui, né? Como estamos fazendo na Universidade de Letras, tendo um conhecimento explícito para explicar, né? Poder explicar ali o sistema da língua portuguesa. Gramaticalidade se trata de algo que é gramatical, é algo que é possível se comunicar num diálogo, certo? E agramatical é aquilo que não é possível. Então, quer dizer, flecha, ok, tá certo. Frecha, ainda tá certo, é gramatical. Porque pode se tratar ali de um sotaque de uma região, entendeu? Mas a pessoa recebe a mensagem, ela entende. E a linguística, ela não faz essa crítica da questão assim, não, você está falando errado. Não, a linguística, como ela é descritiva, né, ela busca, na verdade, observar os fenômenos de como as pessoas falam ali, usam a língua, né? Ela observa como as pessoas usam a língua e descreve de como isso funciona, tá? Para buscar ali o conhecimento explícito. Agora, flecha, se a gente pega o L e coloca um B, seria agramatical. Aí não dá nem para pronunciar. Isso seria agramatical, tá bom?
E a linguagem animal, você tem que entender que isso pode cair em prova, né? Pode cair uma questão assim: quais são os conceitos básicos, o que define uma linguagem, né? Porque para você saber se os animais possuem linguagem, né, ou não, precisamos definir, caracterizar o que é uma linguagem. Então, o que mais se destaca, que eu gosto de falar, é a questão natureza dialógica da língua, tá? Temos a habilidade de decompor em pedaços pequenos, e temos ali que decompor em pedaços pequenos, né, e transformar aquilo em vários outros tipos de mensagens possíveis. Tá? Então, quer dizer, os animais não possuem essas habilidades. Então, a prova ela pode pedir para você, muitas vezes, caracterizar, né, trazer algumas características de uma linguagem. E essas são algumas delas. Você pode falar, natureza dialógica, entendeu? O decompor em pequenas partes para criar várias mensagens possíveis. Tá bom? Então, né, vamos finalizar essa aula agora. Daqui a pouco, ó, vai dar 7 horas, a gente irei iniciar a aula de BCO, Base da Cultura Ocidental. Eu acredito que vocês também estejam interessados em fazer, né? Eu vou postar aqui no grupo, para quem não está, um grupo que, é claro que eu vou postar no grupo do C10, que a gente está, os links, né, sempre toda semana, mas tem um grupo ali meu, né, que um pouco mais privado ali na questão de postar os links ali, para não se perder, tá? Então esse é o link do grupo, tá bom? E no grupo tem o link da próxima aula, que é de BCO, Base da Cultura Ocidental, que eu vou começar às 7h10, tá bom? E 8h20, né, como eu mostrei ali no início, olha só. Não vou trocar não, é esse mesmo. Eu mostrei no início, é 7h10, né, começa a base BCO, Base da Cultura Ocidental, e 8h20 começa a Linguística 2, tá bom? Pra gente se ver daqui a pouco, tá? E essa aula aqui vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada ali na plataforma, aí a gravação realmente é paga nessa questão. Eu tô pensando até em disponibilizar essa primeira aula ali de graça para vocês ali aberto no YouTube, para ter um pouco mais para ter um pouco mais de alcance, que essa primeira aula que foi bastante introdutória, né? Eu falei bastante coisa ali sobre questões importantes ali que todo calouro precisa saber, né? Foi quase uma introdução ali à Universidade de Letras, né? Sobre questão de bolsa de extensão, sobre o que vocês têm direito na universidade, né? Pública, mesmo sendo AD, mesmo sendo EAD quanto presencial, é os mesmos direitos nessa questão, vocês têm acesso à extensão, podem participar até das aulas presenciais no Niterói. Tá? Então, assim, tem algumas coisas que eu falei no início, e depois eu realmente comecei a aula aqui de linguística, então acho que eu vou disponibilizar, tá bom? Mas, no geral, essas gravações, toda semana, as aulas ao vivo são gratuitas, tá? E as gravações vão ficar na plataforma por R$ 35. Aí você consegue gravação de todas as coisas que eu gravei, né? Eu já estou há 2 anos fazendo essas lives, essas aulas aqui de linguística, 1 e 2 e BCO. Então tem muita coisa gravada, assim, cada disciplina tem mais de 10 horas ali, que dá quase 30 horas, tá bom? Então, iremos finalizar aqui. E tem um outro link de BCO, que eu vou postar para vocês aqui, já para facilitar, que vai começar às 7h10. Ok, pessoal. Então, até daqui a pouco.